Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Mariberto Almeida. Desde pequenininho, né? Sim. Afonso Oliveira, shalom, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Shalom, Ricardo Menezes, boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Estamos hoje com o Ricardo Menezes, do podcast Papo Informativo, tá certo? Que acontece aqui também no Hub Brasil, aqui de Campina Grande. Deixa o Ricardo falar agora. Tá bom, desculpa. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite. Desculpa, Nael. É porque ele fica assim. Não, é porque ele tenta atrapalhar. Não, é porque... não é você que... É porque tá tendo uma polêmica muito grande hoje sobre uma pessoa que foi cortada, né, numa rede televisiva, assim. Sim. Aí Mariberto tá querendo recriar aquela cena. Então vai ter que chamar ele de Mariberto Poeta, né? Mariberto. Mas é uma satisfação imensa estar aqui, fazendo parte deste podcast, né? Que é bastante assistido, falando sério e com um papo descontraído, né? Pelo que eu percebi aqui, é bem descontraído e hoje vai ser muito interessante. A única coisa que você vai perceber aqui é que, assim, eu sou o único que tenta falar sério, o Afonso não deixa. É verdade. Ele fica o tempo todinho fazendo piada. Até aqui no eixo, eu tava mostrando a foto de Jô Soares aí e eu percebi que tem uma semelhança. Mas só no grau de inteligência e dessa interatividade com as câmeras. Você sabia que Jô Soares... Você sabia que Jô Soares, o pai dele é de João Pessoa? Exato. Ah, tá Na realidade, assim, a Tu origem ainda vai... Mariberto Almeida é de João Pessoa, mas mudou a cidadania dele para Campina Grande? Né? Mas na realidade, na realidade, assim, Jô não é necessariamente a família de origem de Patos. Não é João Pessoa, não. Eles foram pra lá, mas a origem é de Patos mesmo. Perto do meu pai. Pois é. Olha aí, tá vendo? Patos sempre, assim, não é um nível Campina, mas tudo bem, né? Campina, eu digo, rapaz, Campina é a capital do mundo. Tem gente que diz que é o centro cósmico de irradiação do universo. Aí espiritual. Também. E ainda tem aqui Campina tem 3 times de futebol que são realmente muito fortes. Que tem o time que é mais vitorioso, que é o Campinense. Sem dúvida. Depois vem o segundo, o Peri Lima. E surgiu recente, há alguns anos, o produto é excelente também, né? que é um grande produto, é a Sorda, né? E surgiu... Serra Branca. Não, esse tá surgindo agora, mas tem o 13. O 13. 13. Esse é 13 outro... do teu amigo, né? Emergente. Do teu amigo. Isso. Não, o 13 não é dele, né? Inclusive, assim... Não, de time do qual ele torce. Eles conseguiram fazer aí um bom trabalho agora, né? Levando o 13 pro próximo ano. E encerra agora em maio essa administração, eles não vão continuar, não. E também encerra o calendário do 13 também. Esse ano, né? Próximo ano aí talvez seja a vez do Campinense. Rapaz, talvez não, tá? Infelizmente. Não, se a gente subir esse ano, conseguir a proeza de subir, aí a história muda. Senão a gente entra de férias. Que isso, sim, seria algo extremamente interessante para Campina Grande se tivéssemos os 2 times disputando uma Série C e talvez uma Série B, que eu acho que aí a partir disso... Não, porque Copa do Brasil, a Série C já traria para a cidade algo bem diferenciado se a gente tivesse os 2 times e mesmo quando eu digo que o Campinense e 13 jogam entre si, eu torço, claro, pelo Campinense. Também. Agora, quando tem jogos com times de fora, aí eu não torço contra o 13 de forma nenhuma, não, porque se tem algo que eu torço muito é por Campina Grande, no geral. E acho que a torcida do 13, como a do Campinense, tem perfis diferentes, assim, mas isso é uma das coisas boas de Campina Grande, você ter 2 torcidas tão apaixonadas, tão bairristas, graças a Deus, onde tirando o Flamengo, para vir para Campina Grande, eu acho que quem vier para cá, a maior torcida vai ser sempre o local. Mas o Flamengo, na última vinda para cá, ele não colocou maior público. O lado do Campinense estava cheio. Eles ficaram apenas com o lado do 13 ali, da Sombra, e um pequeno trecho da Geral. Tu assiste muito jogos Eu estava lá. No estádio? Eu estava lá, 2013. Porra, isso é tá vendo? Tô dizendo, tirando o Flamengo, que é
O Flamengo, o Corinthians é o segundo colocado. Mas aí seja, você nem tem o que levar Flamengo. em conta o seguinte, o Campinense, ele restringiu. Se tivesse aberto meia-meia, seria meia-meia. Porque não dá para competir. Não dá. Não dá para competir com a torcida do Flamengo, que é disparada a maior do Brasil, absurdamente. Mas uma coisa até que a gente conversou num papo com um amigo nosso, né? Que a questão da torcida que a gente tem aqui em Campina Grande, já foi feito alguns levantamentos aqui da Paraíba, é uma das mais acirradas e competitivas que existe no Brasil. E quando você tem essa situação de um jogo do time local, 13 ou Campinense, com o time de fora, a pessoa esquece, o torcedor ele esquece o time de fora e ele quer saber do time local. É como o Maribel tá dizendo essa bandeira, né? Você tá jogando 13 ou Campinense com o time de fora, eu sou o time de Campina. Não, aí eu vou ser um contraponto. Da rivalidade, nas torcidas, não. Não, isso é verdade. Eu tô dizendo isso porque eu sou de fora da cidade, então para mim é muito mais fácil. Isso. Mas eu tenho amigos que, assim, não tem como, não mistura de forma se jogar Argentina e 13, tem raposeiro que vai torcer pela Argentina. E vice-versa. Mas é igual o Brasil e a Argentina. Tá certo. É igual o Brasil e a Argentina. Faz parte do futebol. Faz parte. E Campinense 13 também, historicamente, já deram muito trabalho para esse time grande. Você viu, em 2005, o Campinense e Flamengo fizeram. Campinense e Fluminense. Fizeram a estreia, né, da Copa do Brasil e o Campinense ganhou. No ano que o 13 fez aquela campanha meteórica, aonde chegou a ser foi o quarto ou foi o quinto colocado acho que foi o quinto colocado da Copa do Brasil, o Campinense estreou com o Fluminense, com um gol, venceu de 1-0 aqui dentro. E teve o jogo lá do Maracanã. Com um gol de Fábio Júnior aqui. Fábio Júnior deixou o goleiro Kleber. Aliás, deixou Casagrande, que não era o Casagrande que comenta, era outro, um zagueirão altão muito bom. Esse era o Casagrande decente. Era. Aí ele deixou ele no chão e o goleiro era Kleber, o goleiro do Fluminense. E fez um golaço. Depois o Fábio Júnior foi embora para o Flamengo. Aquele mesmo Fábio Júnior que voltou aqui, foi campeão paraibano, o do acesso. E depois, lá, como você falou, lá no Rio, o Campinense foi garfado. Foi garfado. Felipe era para ter sido expulso naquele jogo. Deu uma cotovelada em Marco Mendes, lateral, que quebrou o dedo do cara. E cada uma das coisas que me chama muita atenção naquele... 3-1 o jogo lá. É uma das coisas que me chama muito... Eu até comentei isso recente aqui, que você vai lembrar. Eu tava assistindo o jogo, tava assistindo a Libertadores, Palmeiras e River, sei lá quem é. Acho que era um time argentino, um time grande argentino. E aí, lá pras tantas, a Globo dividiu a tela e passou a transmitir o jogo do Palmeiras na Libertadores, que tem outro peso, e transmitir dizendo assim, aos 35 do segundo tempo, Kleber Machado, sim. Aí fazia, aos 35 do segundo tempo, o Campinense da Paraíba vai desclassificando o Fluminense. Que isso para a Globo era um peso, porque um jogo nacional do Fluminense, tudo, né? Aí... Até na época eu dizia, se fosse Maurício Simões o treinador, com aquela cotovelada de Felipe, ele tinha entrado em campo, tinha feito, Maurício tinha esse comportamento, né, e ele sabia essa coisa de quando entrar, aí parava o jogo, ia ter um moído, o juiz, pressão. Mas, depois daquilo ali, não houve a falta, Felipe estava na época do Fluminense, sempre foi um baita jogador, infelizmente... Era o Schuller, o técnico do Campinense. Era o Schuller. Ele começou e depois Pedrinho. Você vê, eu tenho uma memória muito boa. Eu era muito novo nessa época. Pedrinho Albuquerque, que já morreu, acho que tem uns 2 anos. Pedrinho morreu, assumiu o Campinense. E mais pra frente você viu o 13. O 13 que levou uma goleada do Ubra lá dentro da estreia. E chegou aqui, devolveu, classificou, pegou São Caetano, Coritiba. Lembrando que o São Caetano era um timaço naquela época. Até a morte do jogador, se não me engano, era o Serginho. Ou era Jorginho que morreu. O São Caetano era um baita time, patrocinado pelas Casas Bahia na época. Exatamente. E aí o 13 conseguiu desbancar. A gente lembra também que chegou no jogo contra o Fluminense também roubado. O 13 foi para os pênaltis aqui, o amigão lotado, né? Porque também é um jogo numa fase decisiva. O Fluminense, que naquela época... Porque o Fluminense é um time que oscila muito. Isso. É o time que meu pai torce. E como você falou, o torcedor local, meu pé é de Patos.
esqueceu o Patinho de Patos, lá o esporte, e se apaixonou pelo Campinense. Mas antes ele morou no Rio. E é um cara que tem muita história para contar. E lá no Rio ele torceu para o Fluminense, conheceu o Fluminense, morou lá 15 anos. Quando veio para cá, Poense e Campinense. Aí, no jogo ele torceu para o Campinense, porque a terra fala mais alto. Tem que falar. No caso do Fluminense 3, aí ele torceu pro Fluminense, que é o time dele lá do Rio de Janeiro. Vou falar uma coisa legal que Mariberto vai gostar. Terra em hebraico é Adamar. Adamar. Isso. E a palavra terra em hebraico tem a mesma raiz da palavra sangue, que é o Dan. Então você tem uma conexão muito forte do sangue, da vida com a terra, no próprio hebraico. Gostou, Mariberto? Assim, tirando a parte do hebraico, tudo bem. Acho que a ideia foi boa. Olha aí, né, pessoal. Falando sério, é cultura, meu amigo. Você aprende aqui de tudo. Ricardo, de receita de bolo, de futebol, aqui você... Você tem o Mariberto Almeida, né, que é o nosso Jô Soares aqui da região da Borborema. Tem um judeu messiânico. Tem um advogado jornalista, né? E pesquisador. Um apaixonado pela história. Cara, mas assim, eu digo sempre isso. A história, isso é uma coisa que a gente conversa muito, porque a gente precisa conhecer a história, precisa entender para a gente evoluir, não errar tanto quanto a gente erra, e esse talvez seja o grande problema. Falta um conhecimento maior das pessoas em história geral, e ter um pouco de noção do que são as nações pelo mundo, dessa pluralidade que ela é importante, e da nossa própria história aqui. Acho que falta isso na escola. Falta na escola e também falta por parte de incentivo. Claro que a escola é incentivo do poder público, tanto na esfera estadual como na esfera municipal. Por quê? A gente tem aquela superficialidade do ensino. Grande. A história da nossa cidade, ela é muito esquecida. O pessoal só lembra em época de concurso de prefeitura. Em Campina Grande, que cobra, né? Uhum. E assim, eu acho isso muito vago, porque você chega no nome de uma rua, que leva o nome de uma figura pública da cidade, e o cara não sabe quem é aquela figura pública. Eu tenho um livrinho que eu ganhei de Félix quando era prefeito. Na verdade, meu pai ganhou. Meu pai era líder comunitário lá no Rocha. Então ele já merecia ter ganho um título de cidadania em Campina Grande, pelo trabalho que ele fez lá. É um cara que sempre esteve à frente do seu tempo, cobrando, participando, e nunca quis entrar na política partidária. Ele foi líder comunitário 3 vezes. E nunca quis entrar nunca quis se candidatar a vereador. Que bom pra ele. E ele... Um homem sábio mesmo. Exatamente. À frente do seu tempo. E ele conseguiu esse livro. Esse livro bem antigo, rapaz. Eu tava lendo lá o nome das ruas e quem eram essas figuras. Uhum. Na minha rua, curiosamente, eu tava lendo Coronel Lindolfo de Albuquerque. Quem é esse cara? Sou curioso. Peguei esse livrinho para ver se tinha lá. Tinha, porque eram as ruas antigas. Claro que tem rua hoje que não tá lá no livro, porque é um livro da época de Félix ainda. E a história dele, cara, é interessante. Campina Grande teve um prefeito, eu acho que era na década de 20, chamado Cristiano Lauritzen. Cristiano Lauritzen. Pronto. Cristiano Lauritzen cometeu um crime que poucas pessoas sabem, porque eu também não sabia. Juntamente com esse coronel. Estavam os dois tomando uma, tiveram uma desavença num bar, aqui em Campina Grande, e mataram um caboclo, como diz na época. Então, crime, e Cristiano foi prefeito de Campina Grande. Isso. Poucas pessoas sabem disso. E foi um bom prefeito. Pois é, e tem uma ficha pregressa. A gente tem que mostrar os dois lados. Os dois lados. E a gente não vê o povo não tem conhecimento. Não. Você pergunta a muitas pessoas... Toda vez que eu passar agora no prédio que tem ali próximo no Açude Velho, que tem o prédio Cristiano Lauritzen, eu vou lembrar da sua história agora. Lembre, porque é um recorde. Ele, quando você vê Coronel Lindolfo de Albuquerque, Montenegro, você vai saber também quem foi. Foi ele quem matou juntamente com o Cristiano. E 2 contra 1, rapaz, uma covardia. Covardia grande. Isso é lá atrás. O cara vitimou, né, uma vida de uma pessoa normal, porque a gente sabe que briga de bar, naquele tempo,
Hoje em dia tá mais violento. Hoje em dia você dá uma outra pessoa, o cara vai lá, mete bala em você, porque é desproporcional. Se bem que também na época lá, era na época ainda do coronelismo ainda, né? O que eu acho sempre, Ricardo... Essa divisão, não. Não, mas assim, a gente precisa... Não, eu não sei fazer essa divisão de qual era mais violento nesse sentido, desse contexto em particular aí. O que a gente precisa... Hoje tá pior. Eu acho que a gente precisa ver a história com contexto de época, sempre. Sem dúvida. E aí é muito mais fácil a gente julgar hoje daquilo que a gente só ouviu falar do que o que aconteceu de fato na época. Aí eu sempre tento separar essas coisas. Eu concordo com você, hoje está completamente diferente. Porque você tinha, por mais que eu não conheço essa história, então um pouco posso falar, mas por mais absurdo que ela tenha sido, que tirar uma vida humana é algo, se não for em legítima defesa, ela é algo realmente absurdo. Então, a vida hoje, ela meio que não tem muito valor. Alguém matar outro por causa de um celular, por causa de uma série de coisas. Então é muito difícil hoje. Nesse sentido aí, são coisas completamente diferentes. Completamente. Né? A violência hoje ela tomou uma proporção banal. Banal. E eu vejo, já trazendo para a Bíblia, que a Bíblia é um livro atemporal. Perfeito. E ela fala que no final dos tempos... Seria como os dias de Noé. O amor de muitos esfriará. Aí você leva para várias interpretações. É verdade. E o amor com o próximo? Zero, quase. A gente viu hoje, né, um crime bárbaro lá em Blumenau. As crianças mortas, 4 crianças mortas no atentado. E assim, já é o 10º atentado nas escolas no Brasil desde 2011. Como eu trabalho com notícia... Um por ano. Exatamente. Como eu trabalho com notícia, a gente, forçosamente, a gente termina lidando com isso, que a gente vai ler para ver alguns pontos e para entender também, para fazer o texto. Porque a gente pega um texto que está ali com mais detalhes do local, do estado, né? A gente tá na Paraíba. Que é um estado que não tem lá, não tem essa violência. Aí a gente vai ver a matéria local pra gente, porque a gente tá aqui na Paraíba. A gente tem que ver o que aconteceu lá para poder fazer o nosso texto. Perfeito. Embasado naquele texto que tá ali. E quando eu li, cara, há uma rede, inclusive a polícia está investigando se há outras pessoas envolvidas, uns jogos de... O delegado já há pouco, agora no final da tarde, disse que não está comprovado isso, né? Exatamente. Deu entrevista. Ele está investigando ainda. Porém, eu particularmente já não duvido de forma nenhuma que haja, não. Eu também não, que até porque o último atentado que vitimou... A senhora de 70 anos que adorava lecionar, estava lá porque amava a profissão, né? Amava cuidar das crianças. E naquele caso, existia sim, foi feito um levantamento para mais uns 5 atentados, se eu não me engano. Tinha. E o cara, eu tinha visto, coincidentemente, ontem, no Kauai, que para mim está sendo uma surpresa. Muita gente fala TikTok. Eu vou na contramão. O Kauai pra mim tá muito melhor. E lá no Kauai eu vi uma reportagem de Marcão do Povo, ele falando que o moleque lá, ele havia dito que ia fazer o crime e pessoas curtiram, viram, teve outro que comentou e não fizeram nada. Talvez por não acreditar que ele fosse fazer. Né, porque tem isso também. E aí outros, de certa forma, assim, é preocupante a saúde mental dos adolescentes. Outro fato também, dentro desse mesmo arcabouço, foi o presidente da República ficar calado, Mariberto. Não publicar nenhuma nota repudiando o fato. Nenhum dos dois fatos. Hoje mas ele falou. Não, eu tô falando da professora. Não, exato, mas hoje ele falou. Quer dizer que ele falou dos dois? Não, só falou do de hoje. Quer dizer que o da professora ele continuou? Por quê? Porque estão fazendo uma ligação do cidadão com a direita. Porque defende armas. O desse agora. Esse de hoje. O da faca não. Não. E mas das professoras que salvaram a vida da...
foi lá na época, eu lembro dela. De Que quê? Não, tanto nesse caso da faca agora Teve recente, um do do mês massacre. passado, como do massacre que as professoras lá salvou. Teve uma professora que salvou quase 30 crianças. morreu e não tem nenhum filme contra Nada, não tem um filme, não tem uma homenagem, Eu não tem lembro. nada. A gente vive assim um momento... Uma heroína real. A gente vive um momento de hipocrisia muito Real. grande. Ela deu a vida pra salvar quase 30 crianças. Eu tava indo, a gente tava indo a algum canto essa semana, e aí eu abri um vídeo que mandaram num grupo de Mexe muito amigos. comigo que minha mãe é professora. Com um grupo de minha mãe também, um grupo de amigos mandaram um vídeo lá que é de um padre, e ele tava... E aí esse bicho até ficou brincando que eu estava de uma forma e fiquei completamente revoltado assistindo o vídeo. E ele disse, oxe, tenha calma. Ficou igual o padre. Aí eu comecei brigando com ele também, na brincadeira, óbvio, né? Mas dizendo assim, porque o padre faz um comentário que ele tá lógico. Qual é a tua idade? 28, vou fazer 29, Pô, dia vocês 18. dois são duas crianças, eu posso dizer assim, eu acabei de fazer 50. Peraí, tem a sugestão de dia 18 de abril, dia do livro, viu? Se quiser me dar um presente, tá aí. É agora em abril, viu, Só amigo? tem inocente na história. Mas Só. vamos, o livro. E graças a Deus que é um livro. Seja um livro bom, viu? Aham. Aí, olha só, o padre dizendo, eu peguei na minha infância de entrar na escola e rezar o Pai Nosso, quando chegava, quando saía, cantava o hino nacional. Da cidade. E aí, cara, de repente essas coisas viraram algo terrível. Algo careta. Não, mas não é careta, não. Careta é pouco. Careta é uma coisa completamente coisa diferente. Careta seria algo que você assim diz, poxa, isso é brega, é não sei o Isso, que e tal. ultrapassado. É algo ultrapassado. Mas isso se tornou algo ruim, Ruim muito mesmo. ruim você Exatamente. ter. Amor Qual? à pátria, Peraí. religião, qualquer que seja ela, fé. E é exato, eu acho que essa foi sempre a grande diferença deste país, onde as pessoas, essa mistura que nós temos, que no Brasil não dá para dizer quem é branco, quem é preto, Não. né? Graças a Deus é assim, e essa mistura de religião que nós temos. Mas peraí, cara, aí de repente aparece um grupo minoritário ali, Não tem 1%. mas o que tem de ruim na religião? Como ele falava no vídeo, né, Mariberto? O padre falando nesse vídeo que o Mariberto estava assistindo, que Mariberto ficou revoltado igual o Mas padre. ele é católico, Mariberto? Não sei. Cara, eu não posso dizer se eu sou católico, porque assim, durante muito tempo eu frequentei a igreja evangélica, tá? Só que assim, não é que eu gosto de religião, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, e assim, mas religião, eu gosto da história da religião, tá? É importante. Eu gosto da história da religião. Então, Mas você não gosta da religiosidade, né? não, eu tenho a minha religiosidade. Mas Eu mais não, por comum, exemplo, seria por que é mais que eu não comum? posso dizer que eu sou católico? Porque eu vejo, não critico, respeito, para mim isso é um ato individual. Como qualquer coisa, o ser humano, para mim, o indivíduo tem que ser respeitado pelas suas escolhas, na minha opinião. Claro. Né? Então, assim, eu não posso dizer que eu sou católico porque eu não sou seguidor de santos. Tá? E gosto da história. Pô, Santo Agostinho, em alguns tantos, eu acho legal que são pessoas que tiveram uma vida dedicada ao evangelho, praticando bem e, como sempre, olhando as coisas com contexto de época. Eu já tive outras referências assim da Igreja Católica, mas eu estava errado. Eu estava errado. Quando eu digo que quem conhece um pouco da história da Igreja, assim, onde os papas até 1600 mais ou menos, era quem determinava o que o mundo tinha que seguir com as bulas, né? São situações... O absolutismo. Exato. Estava junto. Mas aí eu não posso confundir isso com a religião. Claro. Porque era uma pessoa que estava liderando. E era um contexto histórico também. Exatamente. A gente não pode trazer para hoje. Não pode. Não, de não maneira pode. nenhuma. Quando eu vejo falar que a gente tem... como é que é? Nós temos dívidas históricas com isso ou com aquilo. Discordo 200%. completamente. Discordo 200%. completamente. Porque assim, se a gente for ler
um pouquinho sobre a história, você vai ver que não é bem assim. De novo, são contextos históricos, o que aconteceu naquela época, ele tem que ficar lá, e a gente, se for ruim, não segue. Não segue, né? E aí, por isso que a religião... Antes eu lia muito a Bíblia, hoje já há alguns anos que eu não faço isso também, erro meu, mas eu respeito a gente brinca muito com isso, mas eu tenho que respeitar o judaísmo, como o islamismo, qualquer religião, porque é uma decisão do cidadão. Não posso... Sexualidade do mesmo jeito, cada um tem qualquer coisa. É o princípio da coletividade, da comunidade. Isso. A sociedade vive, a gente viu muito isso no curso de Direito, né? Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, atuo nas duas áreas e também sou um curioso. Romance da história. Um romance, E aí, a gente faz esse recorte e lembra do contrato social. Aonde? Montesquieu. Aonde o camarada, se eu não me engano, é Rousseau. Rousseau, perdão. Aí, eu fiz 2 anos e devia lembrar disso também. Rousseau, ele fez o contrato social, que é o que se aplica hoje, onde a gente mitiga os nossos direitos para o Estado tomar de conta e fazer as garantias. Perfeito. Hoje a gente tem as garantias constitucionais, que nem sempre são seguidas pela alta corte, que deveria estar resguardando a Constituição. Então a gente tem que entender o seguinte: a gente vive numa coletividade aonde tem, como você falou, preto, branco, indígena, temos cristãos, judeus, muçulmanos, pessoal espíritas, o pessoal da Umbanda, então a gente tem que respeitar, buscar viver em harmonia. Aqui tem. Eu não sou obrigado a frequentar terreiro, não sou obrigado a frequentar. Não. Aqui tem sinagoga, mesquita. Principalmente sinagoga, né, Maria? Nós temos aqui. Mas não vamos. Aqui nessa mesa aqui a gente vê essa diferença. Ele é judeu, messiânico. Você é simpatizante, pelo que eu estou percebendo aí, do protestantismo, né, que já frequentou, e eu sou protestante. Estevão, tu é o quê, Estevão? Pronto, nada. Estevão, mas tu crê em Deus, crê em alguma divindade? Tu é ateu. Ele é ateu, então você veja, Estevão é ateu. A importância que foi Lutero nessa mudança da religião, e aí, assim, voltando para você, imagina se todo mundo fosse só judeu. Se todo mundo fosse só católico. Qualquer coisa. Não, cara. E mesmo se fosse só judeu, ia, como o ser humano é complexo, ia gerar várias vertentes. Como tem na Igreja Católica. Como também tem no judaísmo. Exato. Não, claro, todas as religiões, elas têm... O ser humano, meu amigo, ele é único. As vertentes. Aí vem Gandhi e diz assim, a árvore tem centenas de galhos. Isso. Mas a raiz é uma só. Tudo leva a um só caminho, que é Deus. Você pode... Tu falou isso aí, é bem legal, Ricardo, porque essa questão da liberdade e de você ter essas liberdades, e eu vou voltar para a questão do pacto que a gente não terminou, é porque o princípio da liberdade, ela parte do respeito, que é isso que a gente está falando. E o pessoal, hoje em dia, principalmente a juventude hoje em dia, ela tem como base a liberdade pela liberdade, e não é assim, a liberdade pelo respeito. Primeiro de tudo, você tem que respeitar as autoridades, professores, primeiro de tudo, pai, mãe, professores, juízes, promotores, policiais, guarda municipal, para você não ver os absurdos que a gente vê. Políticos também, viu? Todos eles, de acordo com toda e qualquer autoridade. E o começo vem de casa, a base. Minha mãe dizia isso. A base vem de casa. E o princípio é o respeito, que através do respeito, quando você respeita o espaço do outro, você espera e você defende que seu espaço também seja respeitado. O problema que existe hoje na nossa sociedade é que as pessoas elas querem impor a visão delas, elas não conseguem dialogar com o outro, elas não conseguem sentar numa mesa e dialogar com o outro, com uma ideia diferente, com uma opinião diferente. E, rapaz, por que tu pensa assim? Não, eu penso assim, por isso, por aquilo. Tal, por que tu acha que isso é bom? Elas não conseguem fazer essa troca. Né? Não tem argumento. Como você não tem a base, que é o respeito,
Você não consegue Não, sentar para argumentar. argumentar. Discussão, né? Não, só vai ter a discussão, não vai ter argumento. E a Entendeu? política é importante. E o que o padre ele tá falando, não só a política, mas ele falou no vídeo que Maribete ficou igualzinho, o padre brabo, ele disse que isso começou a piorar muito quando um crucifixo Passou a ser algo... ofensivo. Quando você reza um Pai Nosso, que eu acho que deve atender uns 80% ou mais da população brasileira, passou a ser algo ruim. Porque a maioria da população brasileira era cristã, seja protestante, seja católica, e um Pai Nosso atende todo mundo. Espírita, tudo no mundo. Então, o bandista, eu Tudo acho no que usa mundo. o Pai Nosso, Tudo todo no mundo. usa o Pai Nosso. Tudo no mundo. Né? Né? Então, Então, aí, qual é o problema? Você não pode cantar o hino nacional, porque é ruim você... Porque a gente sabe, você debate muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, sobre essa questão políticas e ideologias, que existe ideologias que para eles é ruim religião, que para eles é ruim patriotismo, né? Você ter amor, respeito pela pátria, você ter amor, conhecer a sua história, a história da sua cidade, como a gente está falando, do seu país, das religiões que compõem. Por que o Brasil é majoritariamente católico? Por que a gente tem descendentes de judeus, como nós aqui, todos somos aqui, que não sabemos, parte dessa nossa história, seja cultural ou seja pela vertente religiosa, independente de qual seja, mas faz parte da sua história. Como tu estava falando, Afonso, vamos falar do cangaço. Eu digo, vamos embora, que eu acho o máximo. Né? Inclusive surgiu justamente quando anunciaram que ia ter o segundo filme do Alto da Compadecida. Eu disse, casou perfeitamente. E faz parte da nossa história. E a da gente cultura. Faz, cultura. É nossa história. Você veja que o Nordeste, eu estava aqui vendo os aspectos sociais agora há pouco. Vamos para a maior emissora de televisão, que muitos odeiam, de direita e esquerda odeiam a Globo. É verdade. Isso aí, a Globo ela é unânime nesse sentido. Mas tem suas megas produções. A gente não pode negar. acho que foi a segunda do mundo. Você olha pra Globo. A Globo agora fez o Mar do Sertão. Gravou aqui em Cabaceiras. Muitos atores que eu nem conhecia. Daqui de Campina, revelação. A atriz principal é de João Pessoa. O padre era de Cajazeiras. Tinha outra que era daqui de Campina. Do Rio Grande do Norte. E assim, você viu que a novela fez sucesso. Teve um Tibó, aquele personagem. Eu não gosto de novela, mas eu passei a assistir porque eu achei engraçado, cara. Alguns atores ali, um que era do Zorro Total, um Jajá, não sei se tu lembra dele, que fazia Eu Tô Doido. Não, eu lhe confesso, faz mais de 10 anos. Não, mas isso é antigo, na época do Zorro Total. Não, eu nunca gostei, eu sempre achei muito chato o Zorro Total. Mas esse personagem, ele era show de bola. Faz anos que eu não assisto. Rapaz, esse ator, ele fez Ele fez um papel nessa novela que você ria demais. Eu assistia pelo humor da novela alguns trechos que estavam eles lá, porque o jeito de falar, a cultura é nossa lá, né? a linguagem nossa sendo levada para o Brasil todo. Tá vendo? Você vê que o Nordeste está em alta. Isso. Aí o pessoal, como você falou aí, do Alto da Compadecida viu isso. Sei, cara, vamos pegar a deixa do Mar do Sertão e vamos agir. Mas a história é genial. A história é genial. Eu morei entre 6 e 8 anos em Sumé, na pré-adolescência. Então, assim, eu lembro muito de como era o comportamento, e foi na década de 80, e isso era outra visão de mundo, né? E assim, quando eu vejo alguém falando mal do Nordeste ou criticando, eu acho isso uma imbecilidade. Então, tô cagando e andando, não tô nem aí que eu acho uma bobagem isso aí bater boca, porque alguém que mora, achando que mora maravilhosamente bem no Rio ou em São Paulo e vem criticar o Nordeste. Então, aí eu não perco tempo com isso. É xenofobia. Eu vejo problema dele, eu não vou debater com um imbecil que não conhece as coisas. Então, vá pro interior de São Paulo para ver o comportamento das pessoas, como é. Vá para lá. Aí, vá para qualquer rincão do Brasil. É algo daquela região. As pessoas têm a forma de falar engraçado. Pô, tem coisa mais. O baiano falando é algo que só eles entendem. É uma música. Vá pro Piauí, só eles entendem. Você não precisa ir muito longe, não. Vá aqui no Ceará, no Crato.
Pô, a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei meio assim. Eu falei, tem um dicionário aqui. Vai para Recife com a puxada do chiado do próprio estado. Pois é. E essa diversidade é que eu acho ela muito legal. Enriquecedora. Total. Aí você fala, mas isso é coisa nossa? Não. Vai Do para os Estados mundo Unidos todo. para ver o texano falando, mas ver o californiano falando. Mas aí leva em mundo conta-se todo. a geografia, né? Você Isso. falou, os Estados Unidos é um país continental. Sim. O Brasil é um país continental. Perfeito. A Rússia, um país duplamente continental. Tá no Porque topo do mundo. ela é Euroásia ali, né? É. Então você vê que a gente tem essa riqueza de cultura, eu respeito cada uma delas. Eu acho muito bonita a forma que um paulista fala. Eu acho carioca. massa, eu acho massa ver gente com sotaque diferente falando. Eu acho Claro. massa. Eu também. Por isso que eu gosto do Porque filme você e não tudo tá mais hoje. acostumado a ouvir. Não, É. não. Eu hoje tento tudo que é... Eu tenho visto muito seriado indiano. Pô, indiano pra mim hoje é assim, é o melhor adoro o momento inglês pra você indiano. rir. Yeah. Cara, é divertido demais. E eu gosto de assistir no idioma original. Eu só Tu assisto vai no pela, original tu vai também. pela legenda lá. Não, vou ver a legenda nossa, Hindu né? é Mas, pau. mas eles falando. E assim, são os maiores produtores de cinema do mundo, né? Eles produzem 4 vezes os Estados Unidos, como a Nigéria também. Mas, cara, é de uma diversão. Absurdo. A forma, como eles usam. Eles são muito crus, né? Nos filmes dele. Eles são muito inocentes, crus. assim. Muito É muito inocentes. legal. Qual o seriado que eu queria assistir pra ver como Tu é me que é? recomendou. Pô, velho, daquele tem, tu assiste? tem um Como é o muito nome? bom chamado Jogos Sagrados. Jogos Sagrados. Os 3 primeiros capítulos são meio lentos, até você. Mas é baseado num fato real. E aí a gente acha que o Brasil tem pobreza. Vai pra ver. Esse seriado acontece durante um problema político a partir de 93 em Mumbai. Meu velho, sabe o que é uma região? O indiano de pele ele é escura. É um mulato. É um chocolate. Né? Um É uma negro mameluco. diferente. E até abrindo um parênteses aqui, inventaram essa besteira agora que mulato é ofensivo. Isso é um termo árabe de filho bastardo de quem não quando houve. O Japão A usa. miscigenação. Quando A de mistura, repente meu eu filho. fui pra lá ou você Mistura, e teve uma namorada ou uma Casou. mulher casou, teve um filho, pro árabe ele seria não é um árabe puro. E aí mulato porque seria o cruzamento de um burro com a égua. Ei, e primeiro- ou vice-versa. e primeiro Isso que vem eu que é gosto- de mula. Primeiro- Mas não tem nada a ver com racismo. Ei, Mari, nada. quando É porque Zero. a gente vive num contexto muito chato. É que hoje cara. pode estar muita gente É muito inventando as mimimi. coisas e ser chato. É aquela história. Tudo machuca. Não é o meu lugar de fala. Isso é uma coisa. É porque eu não sou árabe, eu não posso falar. É porque eu não sou mulher, eu não posso falar. É porque eu não sou isso, eu não posso falar. Tá bom, então. E os canceladores são os maiores vagabundos que tem. Desocupado. Eu vou dizer por quê. Sempre Famoso digo desocupado. O pobre que trabalha, como diz aquele menino Emílio Surita, o afegão médio. O afegão médio. O afegão médio tá trabalhando, não se preocupa de estar em rede social querendo Não quer cancelar saber o os que é todos, não. Não quer saber de cancelar os outros, não. Só quem gosta de estar sendo hater, cancelando, é os vagabundos, cara. Não, e outra coisa, vagabundo pobre e vagabundo rico. Porque o rico também que trabalha, ele não tem tempo Não, pra aí fazer não é o essas vagabundo coisas, não. rico, aí é o playboy. Então, Aí é o vagabundo playboy rico. que não, é o playboy que papai sustenta. Então, vagabundo, quem não trabalha? Mas aí de novo, ele é qualificado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa Do mesmo semana jeito. eu Você é acompanho. vagabundo. Eu gosto. Exato. O vagabundo playboy. Na hora do almoço, eu chego em casa, vou fazer o almoço, aí eu fico acompanhando o Pânico, e eu acompanho o Pânico desde 95. Eu não, que Ainda pega um quilo de açúcar ali Eu pra acho, botar no eu, copo a- aqui, eu acho o cara. Pânico divertido. E hoje eles É estão. bom. Eu gosto muito. Mas esse açúcar não dá pra ele não, é pouco. E essa semana tem um Pegue repórter mais, que faz umas brincadeiras na rua, o cara chega e pergunta pra Só uma mulher isso vai assim. dar? Vai lá. Tá. Vamos lá, deixa eu pra falar. Pergunta assim: o que é que você acha do lá não sei o que do Big Brother? Que é uma das coisas mais ridículas que eu acho que existe na televisão. Eu digo a minha irmã direto isso aí, mas ela vai ver. Aí o cara pergunta pra uma mulher na rua, o repórter. Aí ela fala: eu acho o quê? Ô meu filho, eu acordo às 4h30, 5 horas da manhã, eu pego 2 ônibus e um metrô para trabalhar. 2 horas pra Eu trabalhar, eu almoço no trabalho. Eu saio tal hora, vou para a faculdade, eu chego em casa, tem dia que eu não janto, porque eu não consigo, eu apago. Porque no outro dia eu tenho que dizer, você acha que eu tenho tempo de assistir? Tem não, filho.
Essa futilidade Tem não, é filho. uma futilidade. E você não precisa ir longe, não. Isso é com tudo, Quem vai aqui, se você for em alguns bairros de Campina, Aqui tem já, gente que não mano. vai saber onde é a Avenida Brasília, onde é a Manuel Tavares. Aí você pergunta assim, não, mas essa pessoa é desinformada. Não. Ela trabalha, Não, estuda, porque tem o ritmo filho. de vida é outro. A importância que ela dá às coisas é outra. Aí vai na igreja no final de semana, faz uma caridade, um negócio... E aí a gente tá se empurrando de goela abaixo coisas completamente... Ao Que invés, uma por exemplo... minoria desocupada fica falando e o resto tem que engolir. E quando se fala que brasileiro não lê, também por conta dessa correria, cara. Exato. A Só- gente mas é o tem, mundo que é a assim. corrida, é a corrida, mas exatamente. O brasileiro lê menos que comparado com Mas outros também trabalha países, muito. E aí é mas cultural. trabalha muito. E ganha pouco. E ganha Se pouco. trabalhasse muito, como é lá no Japão, como é nos Estados Unidos, que o cara trabalha Como é Israel. muito. O salário mínimo em Israel ganha bem? ele Não, é mas- 18 mil reais. Não, Mas o custo de vida lá é quanto? Não, mas O aí custo, é que eu de ia vida, chegar. o custo de vida lá. Isso é muito a proporcional. coisa- sim, mas um mendigo lá anda de moto, é como os Estados Unidos. Um mendigo lá, ele Rapaz, eu já vi. Olha, eu sigo. em Israel. Eu sigo um cara que você. Pensei que era um mendigo, mas... Não. eu sigo um cara. Ei, eu sigo um cara que ele tem um canal extraordinário. É vida. Ele que tá vida infinita, não tinha como, porque já tinha, e botou vida infinita. Cara, ele mostra a pobreza nos Estados Unidos. grande. Muita gente. Vai pro sul? Ei, escute, muita gente pobre lá não tem moto, não, negão. Eu sei. É no chão lá, dormindo lá. Chega no Central Park. À noite. À noite. Você olha ali, Manhattan. 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 O Manhattan é o grande. Manhattan é o grande, é isso. Manhattan. Foi Maribel. Cara, tem setor ali cheio de lixo. Claro. Paris, cara, só Paris é rato absurdo. com força. Pra Absurdo. lá e pra cá. Tu já viu o é caso o São que a Fran- mídia gosta de Tu já viu mostrar. São Francisco e Califórnia? São Francisco tá um terror, meu amigo. Que eles aprovaram a legalização da maconha lá. O que tem de gente morando de rua, batedor de carteira, tomador de trago. É igual a Cracolândia. Igual a Cracolândia. A Califórnia Igual. está fazendo uma coisa, tanto que o êxito da Califórnia de empresas e tudo mais é grande, exatamente por causa dessa agenda maluca. É permitido que- roubar até $1.000? É permitido, eu posso entrar na Ou tua seja, eu posso loja, roubar pego. um E aí iPhone tava por dia. acontecendo vários arrastões. Mas pode ter isso aqui lá? É? Pode. Não. Não, nesse estado Não, pode? não, na Califórnia não. Pode Você- ter, mas você- não é tão... Não, não é Não é porque. que nem o Texas. Não, no Isso. Texas ninguém entra na coisa de. Algo, Ninguém pronto, brinca. durante a pandemia o Texas não fechou uma hora. Pronto. Isso. Agora, qual é o A problema? Flórida também, com esse É, a Flórida governador também. Mas assim, pobreza. É que existe às vezes uma mistura entre. Tem uns tipos de pobreza. Como é que chama? Desigualdade social. Isso. Ela vai sempre existir, ela Vai. sempre existiu. Mas a gente não pode confundir isso Miséria. com a miséria. Ou com o seguinte: se você pegar alguém que mora lá na Ramadinha, por exemplo, vamos citar aqui pertinho da gente, e essa pessoa nasceu lá, se criou, produziu alguma coisa, começou a ganhar dinheiro, e ele mudou para um outro bairro, ou lá mesmo, como isso acontece muito em Campina, ele foi construir uma casa Melhor. muito melhor, diferenciada dos outros. Certo? Essa pessoa, para o que está lá, ele vai ter essa desigualdade. Sim, mas ele começou lá. Mas ele começou lá. Essa é a discussão que tem entre esquerda e direita. Isso. Quando Margaret Thatcher dizia isso, que tem um deputado que chega e fala, ela começa a falar sobre as mudanças do que foi no governo dela na economia, quais foram os avanços, aí ele diz, mas o rico está muito mais rico. Aí ela olha assim e fala, mas deputado, qual é o problema? Você está querendo que o rico ficasse pobre e o pobre continuasse lascado. Por que você não pega os dados lá do seu condado e diz que lá tiramos X pessoas da miséria, da pobreza, houve um aumento na renda, houve um aumento a na qualidade de vida, e isso vai ser proporcional. Quem tem R$10 e passa a ganhar 20, 30, meu 40... Ei, quem ganha um São- salário isso é e que a passa a gente- ganhar 2, E o rico? você já vai haver uma você desigualdade tem pro ainda outro. 5 minutos para assistir BBB besteira. E o rico mais rico
o empresário, ele vai gerar mais emprego. Mais emprego, mais renda, pagar mais imposto. Ele vai abrindo mais postos de emprego. Antes de ontem. Vai deixar o dinheirinho dele no banco para o banco emprestar para nós aqui conseguir financiar uma casa, um carro, um negócio. Antes de ontem nós fomos a uma reunião e aí era... Mas é a questão de discurso, né? É a política, é o que vende. A narrativa. Eles usam muito a narrativa. dialética. Antes de ontem nós fomos a uma reunião aqui, o Afonso, onde vai ter uma casa de eventos aqui, lá no Mirante, e a Destaque. Sim, de formatura. E cara, ela vai ser Não, ele é a tudo. formatura de início. Isso, cara, vamos lá. Ele tá pegando uma área que não tinha nada. Aí ele tá construindo 12 mil metros quadrados. 200 conto de imposto. É onde isso? ITR. Chegou Mirante. na frente do Alphaville e você vai descer à direita até lá embaixo. E aí ele pegou uma área. No Mirante, bairro do Mirante. Era o que antes lá? Nada, não tinha nada. Era um sítio. Ele pegou Não era um bar, não. Não tinha nada. Zero. Ele Mato. comprou lá Garoba. 4 hectares. Aí está construindo uma casa, está finalizando uma casa de recepção. Eventos. A maior. Ela vai ser, talvez, é uma das maiores do Brasil E a maior maior do do Nordeste Nordeste disparado, não inteiro. tem nada igual. Aí o que é que acontece lá? Ele pegou uma área de 4 hectares. A área de evento, ela pro evento principal, cabe 5 mil pessoas, arredondando 10 para cima. 1998. Por uma questão legal, ela tem 4.998. Beleza. É um investimento de 15 milhões de reais. Total. Certo? E aí, Pra cidade. cada evento que vai acontecer lá, vai gerar 350 empregos. Só interno da casa de eventos. Dentro. Porém, Cozinha, segurança, garçom, recepção, cerimonial. eletricista, encanador, tudo. E é o que Campina Grande está precisando. Não, perfeito. Vamos lá. É Perfeito. uma área que o terreno, antes só tinha algaroba, pagava o imposto, que era o ITR, de 300 conto lá. Hoje, paga-se 20 mil conto de IPTU. De PTU, certo? Mas aí vamos para o que ele vai gerar. Nem começou a faturar ainda. Ele tem lá hoje, ele vai gerar por Já cada tá evento, gerando. por cada evento. 350 emprego. Perdão, ele está gerando emprego porque está construindo. Isso. Aí ele vai gerar cada evento dele Tá pagando imposto mais alto. 350 pessoas. Perfeito. 350 famílias vão trabalhar lá com ele. Show de bola. E aí vamos agora para o indireto. Para uma formatura onde cabe 5 mil pessoas, imagine por Quantas baixo pessoas que vão virá vir? para Campina 2 mil Campina é um pessoas. polo universitário. 2 mil pessoas. Essas pessoas vão ficar Hotel. em hotel. Essas pessoas vão comprar alguma coisa no supermercado, na mercearia, Vão no nos meio da rua, restaurantes, nos vão bares, botar vão gasolina. comprar roupa, Olha como você vão comprar começa artesanato, a chaveiro, circular as coisas. Tu entrou no Vou assunto rodar aí. Aí como é que eu Uber. posso ser contra isso? Tu entrou num assunto que eu me lembrei do que a gente tava falando no início. E casa perfeitamente. Lembra da Série B? Aham. Sim. Pronto. Quantos e quantos bares, Uhum. hotéis, não faturaram com a vinda de clubes de fora para se hospedar aqui? Perfeito. Exatamente. O futebol, se a gente tivesse permanecido na Série B, com a vinda de outros clubes, como na época o Vasco teve aqui. Corinthians. Não, Corinthians não. Corinthians? Na Série B, não. Não, perdão, na Série Copa do B. Brasil. Né, foi depois. Série B, que é o ano. Quase o ano todo. É, porque eu nunca lembro que o Vasco só vive na Série B. Exatamente. O Vasco, a Ponte Preta. Vasco, Ponte Preta, Palmeirense rindo ali, não vale nada, viu? Figueirense, mas também já teve por lá também. O Figueirense. Teve outros clubes, o próprio São Caetano, Vila Nova. Uhum. Cara, passaram por aqui, conheceram Campina Grande. Santa Cruz. Não, tava não. Santa Não, Cruz foi veio. o ABC que tava. ABC, né? Santa Cruz tava na Série D. Teve um jogo do ABC aqui em Campina, no final de semana, que lotou a cidade. Não, exatamente. Lotou. Aí a gente tá perdendo, olha, a gente tá perdendo. O futebol proporciona isso. Grande. E aí os empresários também, que me desculpe aqui a sinceridade, mas é uma classe que ainda tem que aprender muita coisa. Tu falou uma Tem coisa que abrir eu a tava- mente. Tu falou uma coisa, Ricardo, que eu tava querendo falar. Porque na nossa mente, de pessoa média, pessoa normal, a gente tem uma tendência a cobrar e buscar incentivo
só da iniciativa pública. É. Mas a gente tem que abrir o olho e buscar incentivo da iniciativa privada, dizer, ó, Isla Vieira aqui, a destaque, vai lotar teu hotel todinho. Exatamente. Vamos investir Vamos aqui chegar no junto? artesanato, não sei o quê, É. em evento, em alguma coisa para que você é o ganha-ganha. Você vai ganhar, a cidade vai ganhar. Mas todo não, mas mundo o vai poder ganhar. público pode fazer esse meio termo. que eu já ia entrar agora. Mas não é só do poder público. E Não, aí é. não, pela Constituição mas é aquela questão, meu amigo. Nada é perfeito. E você tem uma grande força, que é o setor privado, e ele tem que ser acionado. Ele tem que participar junto com o poder público. Não é obrigação dele. Mas, por exemplo, nós temos aqui, falar da Rosália que a gente trouxe aqui, a Rosália Lucas. Hoje é secretária do Estado. Ela vai em cima do governador, ela vai em cima das empresas, que é para trazer o benefício, que é isso que importa. Não, mas assim, eu vejo de outra forma porque... Não tem problema. Eu deixo. Não, é porque assim, quando eu Não vou lhe cancelar. Eu morro de medo do envolvimento do Estado quando ele interfere no privado. O Estado, para mim, Sim, ele perfeito. tem que ser, Mas não é isso, ele tem Maribel, que que eu ser tô infraestrutura. Mas não é E isso que eu aí, tô por falando. exemplo, o que é... O mínimo. Mas o você mínimo. concorda que não é isso que eu estou falando? Não, certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a iniciativa privada, isso que eu tô falando. ela tem que buscar... Participação. Ela não pode ser cobrada, Não. ela não pode ser cobrada porque, assim, eu não posso forçar Ricardo a entrar em algo que eu vou fazer. Não é cobrado, não é obrigação, foi o que eu disse, não é obrigação. Mas eu vou trazer um projeto. Eu posso buscar o apoio da iniciativa privada. Ou não Sim, posso? aí são É coisas isso que eu tô diferentes. falando. Não, isso é o que eu tava falando. Isso que eu tava falando. Não é da iniciativa privada ter que fazer estrada, ter que fazer isso ou aquilo. Mas Não já é isso que eu tô faz. falando. Eu sei, já faz. Uma contrária de fazer um loteamento, O Mix Matheus fez lá. ela Ajeitou entrega- um pouquinho o trânsito lá, meia boca mais fez. Ela que a entrega prefeitura É porque a tem que fazer. contrapartida, ela né? entrega Inventaram tudo essa história pronto para agora. o Estado. Ela Porque, faz assim, calçamento, drenagem, energia, tudo. Na É minha, do Estado. na minha opinião, o Estado tem que se envolver com saúde, segurança, infraestrutura, com PPP, Educação. educação, e educação, para mim, ela só tem que funcionar com o Estado até a base, da base até a entrada na universidade. O Estado não tinha que se meter em ensino universitário. Por quê? Porque é caro, entrega um péssimo serviço. E o erro nosso agora indo para esse caminho da educação. O Brasil é o país que mais investe em educação no mundo. Aí você diz assim, não, É. proporcionalmente ao PIB, investimos 6,2% do PIB. Os países da OCDE, o que mais investe é 5,5%. Mas onde é que ele investe? Na base. Na base. Pra não precisar de estar Não. botando dinheiro nas privadas. Aí aqui você investe, o privado tem que bancar a base, o pai banca a escola particular do filho, depois tem que bancar a universidade Lógico, dele. Por Maribel. quê? Porque a universidade O menino chega na federal universidade, estadual ele é não sabe ruim. fazer conta, É. ele não sabe Mas o multiplicar, problema, somar, mas não o sabe problema fazer uma todinho redação. aí vem lá de trás é a corrupção. Que é algo que não se resolve da noite para o dia. Porque o que acontece, isso é corrupção, verbas da educação são desviadas. A gente teve aqui a Famintos agora há pouco, que foi um escândalo, foi uma vergonha para Campina Grande. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, aí é um exemplo do que acontece. Calvário, famintos, Calvário, faminto, aí teve outros também. mensalão, petrolão, Então, isso tudo é isso a algo- gente mostra que é algo que, assim, é muito... Sanguessuga O lá buraco é atrás, mais não embaixo, tem como diz o essa. Matu. mas hoje ela tá, é absurdo. ela tá Fora diferente. a Covid, viu? Fora o rombo da É. Covid sem fiscalização. Mas sem isso nada. assim, o grande, por exemplo, a semana fizeram tanta pressão que até contra o ministro da Educação cancelaram o novo ensino médio, né? As diretrizes que tinha, que foi implantado no governo Temer, uma das boas coisas que foi implantado. Não, mas isso gera muita dificuldade para quem vai estudar, hein? Ué, tá errado, né? Porque assim, se o cara vai ter opções de fazer um ensino técnico, se ele tem uma série de outras coisas que vai ajudar, não. Sobre a educação, a gente estava... Há um tempo atrás eu fui ver sobre Anísio Teixeira. Não sei se você já ouviu falar. Puta, foi o cara que criou a educação pública no Brasil. O que ele
planejava para esse país, velho. Meu Deus do céu, que coisa espetacular era aquilo. Aí, por ser um cara de esquerda, não militante, quando veio e a origem dele era católica, porque ele estudou nas escolas franciscanas, aí a própria Igreja Católica foi quem começou a minar a vida dele, ao ponto de que ele morreu, caiu de um elevador, que até hoje não é bem explicada essa história, durante o governo militar. Então, assim, olha o cara que tinha, se você for ver o que era a proposta dele para o ensino público brasileiro, meu velho, era outra coisa. O SUS é lindo, a Constituição também. Mas na prática, é? E olha que é muito bom. Para o que outro, por exemplo, comparado às coisas do SUS no Brasil com a saúde pública americana, nós estamos muito à frente deles. É verdade. O nosso SUS ele é copiado do regime inglês, né, que é o melhor do mundo. Agora, qual é o problema aqui? É que a gente finge que entrega educação e finge que entrega saúde. Na hora que a coisa aperta, todo mundo... A gente paga duas vezes. Paga imposto para educação. Isso. Ao mesmo tempo paga imposto, paga o colégio particular. Isso. Ao mesmo tempo a gente paga, a gente banca o SUS e pagamos o plano de saúde. E o pior, Ricardo, é isso. Você vai olhar, por exemplo, estatística falando da educação, você vai pegar os formados, graduados de faculdades e universidades, 30% deles não sabem fazer as 4 operações básicas de matemática, que é algo que você aprende na alfabetização. Amigo, em primeira TCC, série. tem faculdade. Ele não sabe ler e Não, tem redação. faculdade aqui em Campina Grande, que eu não vou citar o nome. Universidade também. Que o camarada, para apresentar o TCC, ele tem a opção de apresentar em grupo. Eu apresentei o meu sozinho, cara. Será que o cara passa 5 anos estudando, vai defender uma tese. Precisa aprender para ganhar dinheiro com aquilo. Exato. A regra. Ele vai ver a tese que ele quer, vai defender a tese, tem tempo, e o cara botar para um grupo apresentar, onde um vai sair melhor do que o outro e vai levar todo mundo. Já começa errado aí, amigo. Ele não serve pra nada. Eu vejo pessoas formadas escrevendo você com C cedilha. Eu vejo pessoas formadas. Mas segundo Paulo Freire, se você... Com C cedilha. Não, tudo bem, mas pelo método Paulo Freire está correto. Pronto. Então, problema, eu não posso lhe corrigir. Você não pode me corrigir se eu falo problema. Isso. Porque você está usando uma... Como é que chama? Que agora fugiu o nome. É como se você tivesse me diminuindo em termos de linguagem. É uma coisa mais ou menos assim que agora realmente me fugiu. Mas o português é um só, como o inglês é um só, como qualquer coisa. A língua, ela precisa ortográfico, ele não tem a linguagem neutra. Ele, quando eu digito alguma coisa, ele bota o gênero ou masculino ou feminino. É uma palhaçada. É falta do que fazer. Você não respeita nada. Não você respeita nenhuma ciência, você não respeita a língua portuguesa, biologia, matemática. E é uma língua muito complexa. Religião, a nossa língua é muito complexa. Nada. E bonita. Agora, isso e um discurso e uma dialética que é só discurso e dialética. Quando a Academia Francesa de Letras proibiu lá esse idioma, essa linguagem neutra aí eu parei para ler a notícia e disse, espera aí, tem alguma coisa errada, porque se tem algo que a França acha que tá errado é porque o mundo tá ficando doido. Peraí, se eles estão discordando que essa... velho, que não faz sentido. Você vai chegar num bairro qualquer da cidade de periferia, em qualquer lugar do Brasil. Você pega um país onde o norte não tem acesso por estrada. Isso. Aí você chega lá na escola onde a criança deveria ter merenda para ele ir para a escola. Aí o cara tá preocupado em... Neutri. Todos. Não, mas isso é o mais importante. Ele não precisa somar, ele não precisa multiplicar, ele não precisa saber ler, escrever, não. Ele precisa saber falar porque com ele vai ter um trabalho, com ele vai ganhar o salário dele, vai ver a vida dele e não vai entrar na criminalização. E nem com essa na turma que tá aí agora, que voltou aí ao poder,
Se a gente já não via nas universidades cientistas, que a gente, muito pouco, a gente produz, de fato. Pela capacidade que o país tem. A maioria da turma que está em universidade, faculdade, grande parte dela pensa em concurso. A gente não produz mais intelectuais de verdade. Não, isso. De verdade, não é esses pseudos. É de carreira. Tô falando intelectual de verdade. A gente tem de carreira. Que nem o Miguel Reale. Na minha área do direito, a gente não produz mais o Miguel Reale. Eu acho que do que escapa ainda é aquele menino que ele participa de podcast, inclusive teve na retomada do alemão. Rogério Greco. Inclusive, ele teve aqui em Campina Grande e eu perdi esse... Lá no Gade, né? Não sei se foi no Gade ou foi no Teatro Facisa. Foi no Teatro Facisa. Na época que eu estava na faculdade. Então, assim, a gente não está mais produzindo cabeças pensantes, não. Pensante de verdade. Um Jô Soares. Se olhar hoje para o nosso congresso e imaginar assim, cadê Pedro Simão? Anísio. Chico Anísio. Não, olha para o congresso hoje, cadê Pedro Simão? Cadê Roberto Campos? Um Ronaldo Cunha Lima daqui, até o próprio de esquerda, aquele Cristóvão Eduardo Campos. Sim. O daqui de Alagoas, que é do PCdoB, que foi ministro várias vezes, que é um cara... Um Ariano. Não, aí já é muito longe. Isso aí eu não chego mais não. Um Ariano, Machado de Assis. Machado de Assis. Aí Machado de Assis Guimarães Rosa. Machado de Assis era negro, viu? Sim. Mas você não vê a militância... De maneira nenhuma. Porque ele era o quê? Elite. Isso. É porque André se não tiver na narrativa, se não tiver na dialética lá, do Neutri, não mas vale. Se exalta a Marielle Franco. Né? A Frida Kahlo, eu digo, uma figura como o Machado de Assis não se... Você não vê o povo. Tu sabe quem é Alisson Paulinelli? Não. Já ouviu falar? A primeira vez agora. Pronto. Vou lhe dizer quem é Alisson Paulinelli. Para você que gosta de história, de pesquisa. Alisson Paulinelli é um cidadão que nasceu em Lavras, no estado de Minas, na região parecida com o Nordeste, que 6 meses tem verde, 3 meses é um Deus nos acuda. E ele morava numa fazenda, o pai era engenheiro agrônomo, e um belo dia, com aquelas dificuldades que eles passavam, ele chegou para o pai e disse que queria fazer agronomia. Disse, mas tem certeza aí que você quer, não é por causa de mim, não? Não. Beleza, entrou na faculdade, aí o pai disse, a partir de hoje, quem cuida da fazenda é você. E esse cara começou a identificar as dificuldades que era o nosso semiárido. E ele começou a criar condições para isso. Aí desenvolveu, junto com a igreja presbiteriana, a escola de agronomia lá de Lavras. Na época, houve uma mudança no governo e o Rondon virou governador de Minas e chamou ele e disse, eu quero que você seja o secretário de Agricultura de Minas. Aí disse, não posso fazer isso, que eu estou lá desenvolvendo um trabalho, tal. Não, eu já fui lá, já conversei com todo mundo, você vai vir. Aí disse, não, mas governador, nós não temos isso aqui, nós não temos Secretaria de Agricultura. Tem, ele disse, não, tem um nome, mas não posso fazer o que eu faço lá, não será permitido. Ele chamou o procurador, disse, resolva esse problema, eu quero isso funcionar. Que era ter uma área que tivesse sua própria despesa, não do formato que é hoje. Beleza, ele monta a Secretaria de Agricultura de Minas, começa a transformar Minas. Geisel, presidente, chega e fala, eu quero que você seja o ministro da Agricultura do Brasil. E resolva o problema da nossa alimentação. Que até início dos anos 90, o Brasil importava 40% do que consumia. Até pouco tempo. Aí ele cria a Embrapa, com uma pessoa de Campina Grande chamada Irineu Cabral, que é tio dos meninos ali da La Suíça. Beleza. Pega. Onde é que se estuda semiárido no mundo? Não tem. Não tinha. Ele pega, faz um concurso, contrata 1.200 doutores, professores, e faz, vamos para o mundo estudar. Tem uma única universidade que fazia um estudo parecido sobre Mata Atlântica, sobre não sei o que, era no Arkansas. O professor levou umas 3 toneladas de terra cada vez que vinha ao Brasil. Em vez de roupa, ele contrabandeava terra do nosso cerrado para lá, que foi contra
a vontade de gás, eu queria ir para a Amazônia. Ele disse, não, a Amazônia é uma região muito complexa, com 500 biomas, vamos tentar estudar o Cerrado e como a gente consegue produzir nele. Foi daí que surgiu o Embrapa. O cara foi para lá, fez muita pesquisa, volta, e o Brasil é hoje o maior celeiro de agricultura do mundo por causa desse cidadão. Não, eu digo maior porque hoje a gente já... exportador, mas você, Estados Unidos, é equivalente China ainda. Não, tudo bem, mas por exemplo, porque dentro a gente dessa... consegue exportar muito mais do que a gente produz. Não, mas o diferencial do Brasil hoje é que a gente consegue, por exemplo, primeiro, diferente do resto do mundo, a gente tem 66 milhões de hectares, é só 8% do nosso território. A Índia e a China chegam a 150 milhões de hectares. Com um detalhe, ele só consegue tirar uma produção por ano. Isso. Por quê? O clima. Eu tenho chuva demais, eu tenho neve, eu tenho quintura demais. E no Brasil, exatamente, no Brasil, aí ele começa... Tem um documentário da Brasil Paralelo que tá ele e Aldo Rebelo, que agora chegou o nome. E Aldo Rebelo começa a falar... Aldo Rabelo. Rabelo. Sobre o problema das nossas ONGs. É um cara inteligente, viu? E eu assisti 40 minutos dos extras dele falando sobre qual era o nosso. E ele resolveu uma série de problemas na época do primeiro governo Lula, que ele foi ministro. Raposa Serra do Sol, que proibido de plantar. O Brasil ia ser, por causa do governo Fernando Henrique, o Brasil ia ser proibido de plantar arroz. Ia ser proibido. E aí ele mexeu lá, tinha 16 mil... leis e mais não sei o que era um negócio que assim, ninguém conseguia fazer nada. Aí ele montou toda uma situação contra todo o companheirismo, aí foi lá e convenceu o Lula que precisava regulamentar aquilo ali, que a gente até vai ter outra regulação agora. Mas ninguém sabe quem é Alisson Paulo Neves. Não, Mariberto. Pela história que esse cara foi, transformou o Brasil. E não só isso, como você falou, da produção, a gente tem poucos pensadores, mas mesmo assim o Brasil, ele é uma potência em várias áreas e nós brasileiros não sabemos disso, né? Por exemplo, guerra da Ucrânia está tendo lá míssil hipersônico. O Brasil tem a tecnologia. O Brasil não tem o quê? Políticas para aquilo ali. Com o que esse cara fez mudou a história da humanidade. A gente alimentou 1,2 bilhão de pessoas. Mudou. Imagine se a gente tivesse políticas ainda mais eficientes, porque o que a Embrapa poderia fazer e não faz... E na região do semiárido, onde ninguém dizia, não, isso aqui não dá nem para criar boi. Não vale nada. Olha mesmo. Não, você falou de tecnologia, vieram trazer o pessoal de Israel, porque Israel planta no deserto. Não é semiárido, não, é deserto. Aí vieram trazer para cá e falei, não, aqui vocês não têm problema, não. Não é problema de vocês. Aqui essa chuva faz a mesma coisa que faz lá em Israel. Isso. Porque aí o Aldo Rebelo explica um detalhe, como o Alisson Paulo Neves fala, por coincidência, falam do mesmo assunto, que ele diz assim, as queimadas da Amazônia, e aí é engraçado quando você vê uma matéria na Globo, no Fantástico, diz assim... Como no Cerrado. 20 campos de futebol. Um campo de futebol tem 68% de 15. É 1 hectare. Ou seja, é o centro de Campina Grande que o cara... Por quê? Porque na Europa... Isso é muita terra. Não, eu estou dizendo na Europa, em geral, nos Estados Unidos, por que é que a agricultura lá tem a sazonalidade? Porque quando vem o frio... O clima de lá é muito estranho. Não, eu digo, quando vem o frio, ele tem a mesma ação de mudança na terra, da agricultura, que tem o fogo. Por quê? Porque a neve vem e mata tudo que está ali em cima. Quando ela seca, quando ela vira água, ela traz de volta a vida. Na Amazônia... E no Cerrado também, mano. Exato. Aí na Amazônia o cara queima para fazer essa mudança de cultura. E sempre existiu isso. Mas as narrativas, como a gente Inclusive, cinza e carvão é utilizado em parte como adubo. Exato, é adubo. Por exemplo, o Cerrado, o pessoal, queimada, o Cerrado ele tem incêndios e queimadas espontâneos. Porque faz parte dessa sazonalidade. Outra questão de tecnologias que a gente desenvolve, apesar de termos poucos, mas que a gente desenvolve dentro das universidades, o problema é que você desenvolve tecnologias que elas não chegam ao mercado. Elas não chegam aos comerciantes, às indústrias, a não ser as grandes que
tem capacidade de botar lá dentro, como a gente tem aqui várias empresas dentro da UFCG, Sony, todas as grandes empresas do mundo estão aí dentro, mas é só para elas. Mas a gente não consegue trazer esse tipo de tecnologia pouco. A gente estava falando com Larissa, a secretária da SEC, ela falando de alguns incentivos que começou a trazer, que era uma secretaria de tecnologia que nem um computador tinha que prestava. Então, o problema também não é só o desenvolvimento, não é só o desenvolvimento de tecnologias, de conhecimentos e de pensadores, mas a gente, é o que você falou no começo, a gente não tem políticas. Tu estava falando de universidade, da produção. Saiu uma relação das 1000 universidades do mundo. Aí começou aquela coisa da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo. A USP é a 8ª universidade em produção no mundo. Vamos ver o que se aproveita agora? Caraca, velho, fui lá dar uma olhada nisso, né? Ver o que é. A USP estava em 456 lá na posição. Metade. Beleza. Quando pegava no que ela produzia de papers, aí ela estava em 8º. Quando você olhava a relevância dos papers produzidos na USP, aí caía para 850 alguma coisa. Por quê? Porque tudo que ela produzia não tinha... Irrelevante. Completamente irrelevante. Aí vai para a Alemanha. O camarada quer produzir, vai fazer lá o doutorado dele. O que é que vai beneficiar? Uma indústria ou a sociedade? Isso. Aí tem financiamento. Não. Então você paga do seu bolso se você quiser. Vai fazer isso aqui no Brasil pra tu ver o que é a imprensa, a grande mídia. Aí já muda a conversa. Tá falando de agricultura, tem um canal do YouTube que é espetacular, Razão Econômica. Então ele faz análise de países, por exemplo, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul e Coreia do Norte eram 2 flagelos do final de uma guerra, da década de 50. Vai olhar o que é uma hoje e o que é a outra. Aí ele faz o comparativo para explicar o que foi que mudou, né? A Coreia do Sul investiu pesadamente em educação técnica e posteriormente educação de nível superior de altíssima qualidade. Até o Talmud eles estudam para pegar o roots judaico. O país que mais produz papers no mundo é Israel, um país que tem 8 milhões de habitantes só. 8 milhões de habitantes. O país que mais produz papers no mundo. É conhecido como a nação das startups. Os Estados Unidos têm um Silicon Valley, é uma região. Todo Israel é conhecido como a nação das startups. Por exemplo, a ureia, que é um dos principais fertilizantes do mundo. Quem criou foi judeu, pendrive, USB, por aí vai. Baseado em quem? Dificuldade. Sim, e você evolução. Tem abertura. Aí vamos falar de legislação. O Brasil é um país burocrata. Eu aprendi uma coisa recentemente de Israel. Não é qualidade só nossa, não. Não, eu tô falando nossa, Israel, aqui, no caso do Brasil. E vamos falar também sobre filosofias e também ideologia. Israel é um país extremamente assistencialista, extremamente, com imigrantes, com gestação, com saúde, porque ele tem, inclusive acho que é o terceiro idioma mais falado de Israel é o russo, porque ele recebeu muitos judeus russos que foram perseguidos lá, mas ao mesmo tempo ele é extremamente livre de mercado, capitalista, empreendedor. Então você consegue casar muito bem isso. Eu estava olhando nesse Razão Econômica sobre o caso da Holanda, da agricultura. Holanda desse tamanho. Uma potência, meu amigo. Fudido. Uma potência de agricultura. Vão ser proibidos de ter fazenda na Holanda agora, por causa da sigla SEG. Então a Holanda está mudando a legislação dele em cima do nome de um bem, de uma como é que é? Da preservação. O governo vai pagar para a tua fazenda não produzir mais 1 litro de leite. Porque isso não machuca as vacas, mas ele causa a emissão de metano do peito da vaca. No meio ambiente. Vai ter um impacto muito grande para ele. Pois cara. Agora a gente está falando de um país que está aqui, o mar está em cima, eles estão aqui cheio de dificuldade, mas a Holanda sempre se destacou como? Com trabalho. Mercado, navegação, comerciantes. O segundo maior porto da Europa, hoje já não é mais um dos mundos, mas foi um dos maiores portos do mundo e mais importante, o de Roterdã. Que foram um dos colonizadores nossos também. Né? Também. Faz parte da nossa história. Pronto, se você for pegar, por que os vikings desceram lá? Os vikings, não, que vikings são 2 nações, mas por que os nórdicos desceram
de lá de cima. E o cara olhou assim e fez, peraí, mas a gente... Vai dar pra plantar aqui, viu? Ó, a gente vai ter que buscar alguma coisa fora que aqui... calorzinho gostoso. Então os caras vieram com dificuldade, os caras deram a volta no mundo, vieram até a Península Ibérica, tudo. A própria história de Portugal, se você pegar, eu considero Portugal a nação mais importante da nossa história. Por quê? Tá na história do Brasil, tu fala. Não, da história da humanidade. Da história mundial, porque história. as caravelas foram eles que fizeram. Os náuticos tudo ali foram eles. Eles foram os precursores da navegação. Sabia de tudo. Que na primeira caravela que veio o Brasil tinha ele era o intérprete, ele era um judeu, foi encontrado na Índia. Aí gosta falava de Não tem condição. Ele puxa sempre pra isso. Ele disse que quando tava Yuri lá. Gagarin chegou na Lua, a primeira coisa que ele ouviu quando ele desceu foi o cara disse, Shalom! Eu percebi que hoje toda vez ele leva pra Israel. Todos os caminhos levam a Roma pra ele, leva pra Israel. Exatamente. Aí você pega a história de Portugal. Primeiro, foi os caras que... Pô, fundou. É um país do tamanho da Paraíba. Praticamente, tamanho da Paraíba. Roma mandou um bocado de judeu pra lá. Do tamanho da Paraíba, a origem portuguesa é celta, né? Foram os primeiros moradores de Portugal, foram os celtas, que hoje são lusitanos, e tem mais outras duas etnias lá que eu não lembro agora. Mas Portugal teve uma mistura de celtas, de mouros, meio que na sequência, tiveram a celta, depois vieram os persas, vieram os visigodos, vieram os vândalos, vieram os romanos, os persas. Aí os vândalos vieram pra cá depois. Teve persas, mas o Império Não, Persa tô dizendo, chegou lá. teve os persas. Então, assim, aí depois você foi tendo essa mistura. Olha Portugal como é. E o país pequeno, Aí né? quando os judeus chegaram lá, eles mandaram pro Brasil. Sei, tá certo vocês aqui não. Vamos embora. Mas assim, Portugal foi quem mudou a história da humanidade com as grandes navegações, e Castela, que hoje é a Espanha, por causa da desavença de família, que era para ser dona de Portugal, inclusive, aí disseram, ei, peraí, a gente não pode ficar atrás, não. Tem o famoso Tratado de Tordesilhas, que é o Napoleão disse, será que Deus fez a partilha do mundo e não me chamou? Exatamente. Então, olha a história. Só depois, anos depois, foi que a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda começaram... Mas você sabia que a primeira nação a colocar canhão de guerra, canhão nos navios foi a Inglaterra? Você que tinha sido Israel. Não, foram os portugueses. Foi não. Foram os portugueses. Achei que era Israel. Eu já tava pensando que era Israel. A história portuguesa, Foi não. a Batalha de Dio, que é a batalha mais importante. Batalha de quem? Batalha de Dio. É a batalha mais dos portugueses, é a batalha mais Os importante árabes. da história da humanidade também. Né? Na verdade não é árabe, né? Otomanos. Não. Quando os portugueses chegaram ao Mar Índico, eles foram atacados por muçulmanos, por venezianos, por mamelucos, que eram partes indianos, porque eles estavam dominando o mercado de especiarias e de tráfico de escravo. Escravo era um comércio e que era dominado pelos muçulmanos na época. Lembrando que os escravos, eles eram escravizados pelos próprios negros, né? Sim, se você pegar a história... Pronto, teve os escravos da África. Não, sim, mas, por exemplo... Três povos aí, todos três... Se você... por exemplo... Pele escura, pele preta. Tem uma leitura que ela para quem não tem, que é meio doida, que são as ementas missionárias e as memórias póstumas de Brás, Cuba. Não, de... Puta, velho, agora fugiu o nome. Que eu fui ler isso durante a pandemia. É uma leitura chata que está na Torre... São documentos que estão na Torre do Tombo, em Lisboa, que vem exatamente das missões jesuítas, e conta a história como foi toda a chegada de Portugal à África com o navegador Diogo Cão. Primeiro ele chega a Angola, certo? E a partir daí, depois vai para o Reino do Congo, onde 9 anos depois, o rei do Congo, na época, ele se converte ao cristianismo e passa a vir anualmente a Portugal com férias com a família.
Então tem essa... Aí conta toda a história. É uma leitura doida, porque assim, você não entende ela toda por causa da escrita, e é um outro... não é um português aqui nosso, é diferente, mas é bem interessante pra gente. Aí é aquilo que eu digo, contexto de época. A história, ela começa a gente ver dessa forma. E se não for assim, meu velho... Diga, senhor Estevam. Oi. Shalom, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Nada, não sei não. Tá todo mundo olhando pra você. Você tá sentindo uma energia sua aí. Ricardo, e voltando para você agora, você atua na área de direito ou não? Atuo. Pego umas causas. Ainda estou na luta pela OAB, porque eu tinha focado em concurso. Na verdade, entrei fazendo direito justamente para poder realizar meu sonho, ser delegado. Né? Mas aí... Tá dentro da vontade de Deus. Bati na trave, no concurso do Rio Grande do Norte. Vim pra aqui, tive uma crise de hernia de disco na véspera da prova. Mas hoje é Blu-ray, né? Blu-ray. Não é mais disco, não é de disco não. Tá meio complicado. Já. Aí, quando deu fé, eu digo, rapaz, seja feito a vontade de Deus. Aí, fiz agora a prova, acho que foi mês passado, e tô na segunda fase. Da OAB, mas eu sempre venho atuando, pego causa, a gente trabalha em parceria com outros advogados que assinam, né? Mas quanto tempo tu tá formado? Tem uns 4, 5 anos? Acho que uns 3 anos. Pela tua idade? Tem uns 3 anos por aí. 4, 3 anos por aí. Inclusive fui colega de Bruno Cunha Lima. De faculdade? Mas quando eu entrei, a turma de Bruno tava saindo. Ele trancou porque ele foi eleito deputado, né? Aí em 2018 ele voltou para terminar o curso. Não terminou não, né? Terminou. Depois de mim, ele fez a OAB, não sei, aliás, a parte da OAB eu não sei se ele fez. Eu acho que ele deve ter feito. Não, eu tô dizendo, eu acho que ele não tem OAB. Eu não sei. Essa parte aí, eu sei que ele estudou comigo ainda, né? E assim, eu fiz direito pensando em concurso. Atuo, como antes de fazer direito, eu já trabalhava no rádio desde os 18 anos. Trabalho em rádio, né? Já passei a parte esportiva, religiosa, jornalística. Onde surgiu o Papo Informativo, que foi a página de notícia. Começou como um programa de rádio. Depois fomos para... Também fizemos a página de notícia, né? Para estar divulgando informações. E depois o podcast, que já era uma pretensão nossa desde o início. Porém, começamos pelo rádio. E daí estamos, né? Há menos de um ano... Nessa pegada, trazendo os convidados, né? Conversando, batendo um papo descontraído, e aprendendo bastante. É engraçado que o podcast, o rádio parecia que ia morrer com a chegada da TV, depois da internet. Aí quem está correndo sérios riscos é a TV. A TV no formato convencional. Convencional comercial. Porque chegou o YouTube... Aí o rádio foi ali voltando, só que aí o rádio passou por um processo, isso aqui é um rádio. O rádio nunca morre. Não, isso aqui que a gente está fazendo é rádio, praticamente, porque assim, é um rádio com imagem. É como se fosse web rádio, mas não é. Ninguém podia ter uma emissora de rádio se você não que é um produto. Aí tem as web rádio que eu já tive. Aí tem o web rádio, você tem que ter um trabalho muito forte para poder pegar. Isso. Porque dá trabalho, amigo. Dá muito trabalho. Dá. Mas eu digo, a rádio convencional, ela... Poucos privilegiados podiam ter. Porque é uma concessão pública, e aí, depois que alguém tem, ele não tem negócio para concessão pública e tem que ter político por trás. Exatamente, que geralmente são deles. Se não tiver político por trás, ou bota laranja à frente, porque o político tem que passar por Brasília, a Anatel, essa coisa toda. E a maioria são rádios de político. Por isso que a gente vê muitos puxando para um lado, outros para o outro, e aí vai. Televisão do mesmo jeito. Televisão do mesmo jeito. Que aqui em Campinas a gente pega a Cariri é de Aguinaldinho. Não, a Cariri é de Enivaldo. Enivaldo tem 11 rádios. Não, Aguinaldinho que eu digo que é quem representa mas Enivaldo, hoje a família, né? Enivaldo tem 11 rádios na Paraíba. Perfeito. Aí vem a de Damião Feliciano, que é panorâmica. A do Mota, não sei. Mota... Não, a do Mota também, a gente sabe que a família foi política, né? A família Mota.
Sim, mas, Da Campina mas FM. ali a Campina FM. Então, tem a Campina anos, FM, tem a né? Correio, que é de... Roberto Cavalcante. Que já foi senador, que Exato. sempre tá ali na política. Sempre esteve nesse... O outro lá, que também se envolve muito com política de bastidor, o da Arapuã, João Braguinha. Aham. E aí você vê que a política, ela tá em tudo. Exato. Tanto que se discute pouco os assuntos disso, porque quem sempre manteve era a verba pública, comprando patrocínios e tudo mais. E aí, você vê a Globo, né? A Globo precisa muito de verba pública para isso. Para manter o seu trabalho ali, para sustentar a folha. Tem que ter a verba pública, porque se depender dos patrocínios somente, é difícil. Hoje eles Não. tiraram... Não, mas, assim, é porque se criou esse... Depende do esse programa acesso. também. Quer dizer agora... O que salvou a Globo na pandemia foi o Big Brother. Com licença da palavra. Aquele de Juliette. Foi o que salvou a Globo. Sabia que o Big Brother ali tava morrendo? Tava morrendo. Ia morrer ali. Era. A sorte foi aquele Big Brother que salvou a Globo. E agora esse atual é um dos piores de audiência. Eu espero voltando a cair de novo. torcemos que ele morra, porque é um produto É verdade, eu também torço. horrível. E eu ia até falar isso na hora que tu tava falando que o Nordeste estava em alta, e foi uma das coisas que aquele Big Brother foi um sucesso, porque ela estava sendo Escorraçada lá dentro, teve o Gil do Isso. Vigor, dois E- embaixadores. embaixadores. Finalizou, né? Não, Visualizou. embaixadores do Nordeste. Ela soube Da fazer. cultura nordestina. O né? Nordeste é muito forte. Mas Você- o Gil é um cara inteligente. Você vê. Não, o Gil é. Inclusive estava nos Estados Unidos, ele reclamando lá que o povo lá persegue os brasileiros lá, a polícia. Lá eles deitam e rolam em cima de você. Lá o cara disse: você é famoso no Brasil, aqui você é mais um. Pra mim, tá certo. E eu disse: tá achando ruim? Vem embora. Vem embora. Ele tá lá pra estudar, claro. É um Isso. cara estudioso, mas. É um cara inteligente. Ele tá estudando lá. É. Mas ele gravou lá no perfil Eu dele, vi. eu via. Aí eu, rapaz, eu digo, não tá feliz, vem embora, Tá cara. na casa dos outros, não reclame das Isso. regras. As regras são essas, a gente sabe que quem vai morar lá sabe como são os americanos, né? Isso. Americanos para os americanos. Acolhedores. Simpático. Diferentemente daqui da gente. Não, eu acho que tem que Tô ser reclamando, não. né? Tô só Não. tirando onda. É porque é aquela coisa, a gente sempre é. E outra coisa, para tu ir morar num país, para um país como esse, tu tem que aprender as leis de lá. A língua, a cultura. A língua, exatamente. cultura e lei. Isso. Se você não aprender, Isso. minha irmã morou, mas o meu cunhado que é jogador, morou em vários países, pô. Morou na Coreia, Tailândia, Malásia, países muçulmanos. Muçulmano. País, a Tailândia é um país budista. Então são culturas diferentes que eles tiveram que aprender a conviver. Exatamente. Já a Coreia do Sul, ela é protestante. Muito protestante. A maior igreja protestante do mundo está lá. Tu me falou Foi, isso. e é uma presbiteriana. Que aqui não cresce muito, mas lá é enorme a igreja. Você quer conhecer um pouco da história da Coreia? Não precisa ir muito longe. Tem no Netflix um programa, aí já foi para mim que gosta de gastronomia. Tem um seriado que são Percebe-se que você né? gosta. Pô, quatro episódios chamado Coreia em um prato. É bem interessante. E aí, foi o que eu tava brincando com ele, que Coreia é o país que mais consome carne de porco, barriga de porco no mundo. Aí você vai entender por quê. Porque tem tanto caldo que eles fazem lá. Caldo porque de tudo no mundo. Caldo de tudo no mundo. De osso, de sobrasse, bucho, de eles boi, de faziam. tripa, de tudo, de cabeça. Por quê? Porque era o que podia fazer. Se sobrasse, eles faziam. Exatamente. E O aí, resto eles se vendiam, eu entrei melhor naquilo parte. por necessidade e os meus filhos começaram a comer aquilo, Pela fome. vira cultura. É seu, meu A China come de tudo. Por quê? Porque passaram fome no O período que acon- comunista. quantidade o que de aconteceu gente. na China. A gente não pode chegar e condenar Não. a Covid, porque eles sofreram na mão de Mao Tse Tung. Ali- Mataram os professores. Agora, uma coisa que eu acho o professor interessante. defende comunismo. Não é, defende. Rússia também. O professor Che Guevara. defende tanto o Na comunismo Rússia a maior aprovação do piso salarial deles foi agora com o ex-presidente Bolsonaro. Foi. Eu acho interessante isso. Foi. Como também a professora que morreu, o Lula ficou calado, porque era uma faca. Porque se fosse uma arma, Isso. dois pesos e duas medidas. E também a questão do comunismo. O comunismo matou mais do que o nazismo. Mais do que todo Eu mundo. não defendo o nazismo, sou antinazista. É lógico. Mas, meu amigo, você permitir um partido comunista legalizar um partido como esse, É com a quase história e como com retrospecto, é quase como você você vira tivesse pela a mesma Ucrânia, coisa. a Ucrânia não Exatamente. quer
que a Rússia domine, por quê? Isso. É à toa? Não, porque amigo. já sofreu. Só passaram fome. A Polônia é proibido. Holodomor. A Polônia é proibido o Partido O Comunista. massacre de Katyn ninguém fala. O Massacre de Holodomor. O massacre de Katyn ninguém fala. Na Segunda Guerra Mundial, é outro assunto que eu amo e domino. Além do cangaço. Segunda Guerra Mundial, meu filho, você desce o pau somente em um lado. Não fala dos gulags, Não, que eram os campos de concentração Russos. na Sibéria. Russo. Exatamente. Da Russo não, União da União A Soviética. região... Desculpe. E É o importante ma- fazer a bom- E o colocação. massacre de Katyn, sabe como é que foi? O começo da Segunda Guerra. Houve um acordo de não agressão entre Hitler e Stalin. Isso. E naquela mesma E de reunião... divisão da Polônia do Pronto, território naquela mesma polonês. reunião, quando eles invadiram a Polônia por um lado, a União Soviética Pelo pelo outro. outro. E a União Soviética simplesmente pegou todos os oficiais da Polônia Mandou. e massacraram. É o massacre de Katyn. E aí fala-se sobre isso? Não, De esse eu maneira não nenhuma. conhecia. E olha que eu conheço bastante também da... E tem um filme sobre isso. Bota o massacre de Katyn. Então você vê que eles escondem. Eles botam os russos. Eles escondem isso. Aí botam a Alemanha também, que matou muitas pessoas. Tocou o terror. Tocou o Outra terror. coisa- Mas a Outra Rússia, coisa quando que invade. que eles escondem do Exército Vermelho, quando eles entraram em Berlim, Os estupros eles coletivos. estruparam Mas não foi só em Berlim. quase... Não, mas Não, foi mas só eu lá, digo, não. quando eles já estavam vêm- na ida a Berlim, O arrastão já vinha de Eles já Isso. vinham. Eles faziam Quase igual 1 milhão os de- vikings. quase Invadia- quase 1 milhão de mulheres. Foi, eu vi um E depoimento. você não vê nenhuma feminista Não, falando não. disso. Eu vi uma Porque mulher. são dois pesos Eu na vi uma medida. mulher dizer o seguinte: eu prefiro a bomba, a bomba de cima dos Estados Unidos do que levar na barriga um comunista. Uma alemã na época contando que preferia as bombas. Americana. O que os chineses fizeram com os professores na Revolução Cultural foi um negócio assim de reunir em praça pública e agredir de verdade, de humilhar, de cortar o cabelo, de fazer coisas assim absurdas porque vinha de Mariberto, outra... tu lembra com quem é que a gente tava falando? Não me lembro agora. Que ele tava na China. E ele falando, ele já foi à China várias vezes. Eu não me lembro quem foi. Gustavo, sim. Sim, pronto. E ele falando do... Quando ele tava lá, ele falando, sobre... eu gosto muito da 3 China. anos que ele não ia. Daí viu uma mudança, assim, extraordinária em O chinês não em quer mais 9 anos. fazer trabalho braçal. E... Tá como é, ganhando muito dinheiro. e como é que... Sim, a renda deles... A nesse, desigualdade social na China... a renda deles aumentou, acho que foi 40 vezes nos últimos 50 anos. E o último acordo agora do Brasil da desdolarização. Sim, é importantíssimo. Mas Para não depender do do dólar, dólar, como mas isso aí também- como moeda mundial. mas gera isso uma é preocupação. Ainda não se dá pra... É importante para quem? Para o Brasil. Para as relações interdependentes. Não, eu não posso, assim, por exemplo, eu vou comercializar com a China, e aí essa é a importância do BRICS. Eu quero comercializar com a China, com a Rússia, com a Índia, com a América, com a África do Sul. Eu não posso depender exclusivamente do dólar. Compreende? E a guerra da Ucrânia acelerou ainda mais esse processo. mas não dá para você ainda ter uma ideia do que Isso vai mostra acontecer. a fraqueza de Biden. Isso é uma abertura. Isso talvez Mas num isso é primeiro uma momento. abertura. Isso talvez no primeiro momento seja ruim para os Estados Unidos, porque qual é a grande vantagem dos Estados Unidos nisso? Num pequeno trecho, é que para o americano que faz o seu financiamento lá, é muito bom que ele tenha uma defesa em dólar, porque o mundo inteiro usa dólar. Então Isso. a oscilação dela é muito Não, para pouca. os americanos é a melhor coisa do mundo, porque eles têm a maior impressora Mas é de muito dinheiro do caro. mundo. Calma. Eles têm a maior impressora de dinheiro do mundo e a moeda deles não inflaciona tão pesadamente como qualquer outro país inflacionaria, porque todo mundo tem resolve em dólar. Então, só os Estados Unidos se beneficia disso. Por quê? A moeda deles não pode subir muito. Então, como ela é moeda de reserva mundial, eles imprimem adoidado, por isso que a dívida deles está um absurdo, a dívida pública, e não geram... Apesar de ter tido uma inflação muito alta agora com a pandemia, por causa da política econômica do quantitative easing, Aumentou 3 vezes. que é justamente essa pressão, mas se fosse os 2%. caboclos aqui brasileiros fazendo essa brincadeira, seria um absurdo de inflação. Mas o grande problema nosso hoje chama-se que, infelizmente,
é o que vai acontecer daqui para frente, infelizmente. Não adianta torcer contra, porque a gente mora aqui. Mas o que está se planejando com a perda dessa responsabilidade fiscal é o que vai... Orçamento secreto, ninguém fala mais nada disso. Não, é que eu nunca entro na história de orçamento secreto, porque ele não é secreto. Ele é um orçamento de emenda, ele tem lá uma série de coisas estranhas, ele continua. Porque, se você pegar e fizer esse comparativo, nos Estados Unidos, quem determina o orçamento é o Congresso. Sim. Aqui não. Mas o Congresso, não existe espaço vazio em política, alguém assumiu e fez, peraí, pega tanto e bota aqui para a gente discutir isso. Eu acho que ele tem que ser de forma correta na lei. Então, não sou muito contra no formato. Como está sendo usado, é meio estranho, porque um relator diz assim, não, eu mando dinheiro para Ricardo, mas não mando para Afonso. Que o presidente, nesse caso, não tem muita... Aí fere o princípio da isonomia. Exatamente. O grande problema disso é que ele virou uma grande moeda de troca, como sempre foi. Ele enfraqueceu a presidência, de uma certa forma, porque se eu, como relator, consigo mandar dinheiro aqui para um monte de gente, dando-se ao presidente. Nem sempre eu vou... que, na realidade, no Brasil, o presidente não manda. Esse processo aí que tu tá falando aí já vem acontecendo há muito tempo. Muitos anos. O presidente virar a rainha da Inglaterra. Isso. O rei, na verdade. Né? A figura... Porque hoje em dia o Congresso dá as cartas, meu amigo. Dá as cartas. O Congresso e o STF. O STF que está calado, né? O executivo, que era para ter a chave do cofre, que é o que se espera do prefeito, governador, presidente. O que foi que aconteceu na pandemia? Deram autonomia para os governadores e... Acabou a gente viu que quem mandou foram os governadores. O chefe do executivo não é chefe de nada. Federalizamos o país numa canetada. Pois é. Ricardo, infelizmente... eu já vou para a terceira bronca hoje. Eu vi. Aí Ele viu 2 vezes. Nós vamos ter que encerrar, porque Nefertiti olhou assim e disse, tá bom, pare. Aí eu disse, não, tudo bem. E eu não quero passar nem de longe. Só que a gente tava na dúvida se tava bom para continuar ou se ia, entendesse? Então, cara, obrigado pela tua presença. Infelizmente que são 1h30, se fosse 10 horas, acho que ainda a gente ia puxar mais assunto. Tinha muita coisa para falar. A gente vai falar do cangaço aí de outra oportunidade. Na próxima. A gente aperreia mais uma vez. Quem não sabe o que é aperrear, a gente... Maluco, conversar com quem tem essa mesma coisa sua assim, é que você vai abrindo novelos demais, vai puxando muita coisa e os assuntos sai vão... das grandes navegações. Aí... falou de tudo hoje aqui. Inclusive do judaísmo. Não. E assim, parece que a gente entende de parte de muriçoca, atracação no navio. Futebol, política, história. Cara, muito obrigado. A satisfação é toda minha, meu amigo. Voltemos, Valeu, que possamos voltar a esse assunto, outros assuntos em outros momentos. Que Deus abençoe a todos. E que na próxima semana voltamos com mais um convidado falando um pouco sobre os judeus. Digo beijo do gordo também, né? Sempre, beijo do gordo, né? Shalom, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigado. E compartilhem, por favor. E se inscrevam também, amigo. Obrigado. Se inscrevam no canal. Comentem. Ativa o sininho. Isso. Mande pros 13 anos, pros campinenses, para todo mundo.